amores! Como vocês estão? Hoje teremos mais uma aula de ciências, a terceira do nosso canal. E aí, estão fazendo as atividades e assistindo aos vídeos? Muito bem! Semana passada nós iniciamos o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre a tecnologia e os sentidos humanos. Lembram que nós falamos sobre a deficiência auditiva? Vamos relembrar o que vimos? Estudamos que deficiência auditiva é a perda total ou parcial da capacidade de perceber os sons. Vimos que a deficiência total é chamada de surdez e quando a deficiência é parcial, ela atinge apenas parte da audição. Nós havíamos visto também que com o avanço da tecnologia, as pessoas com dificuldades auditivas podem se comunicar normalmente com os ouvintes através de equipamentos específicos, chamados de aparelhos auditivos, que podem ser de dois tipos e vocês podem rever na página 96. Ou também através da língua brasileira de sinais, também conhecida por Libras. Vimos também que a deficiência auditiva pode ser adquirida com o tempo, através de acidentes, doenças ou exposição a barulhos por muito tempo. Como também a pessoa já pode nascer com essa deficiência. Por isso é muito importante o teste da orelhinha em recém-nascidos. Esse exame permite descobrir logo cedo se a criança apresenta alguma deficiência auditiva, podendo fazer o acompanhamento o quanto antes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a deficiência visual. A deficiência visual é a perda total ou parcial da visão, ou seja, é uma grande dificuldade ou uma incapacidade de enxergar o ambiente ao nosso redor. Algumas pessoas já nascem com deficiência visual, outras a desenvolvem no decorrer da vida. No caso da deficiência adquirida, ela pode acontecer devido a um acidente ou alguma doença, como câncer, glaucoma ou diabetes. Assim como aconteceu com os surdos, a vida das pessoas com deficiência visual no passado também foi muito limitada e complicada. Mas hoje em dia, depois de muitas conquistas e invenções, a qualidade de vida dessas pessoas mudou, fazendo com que tenham um dia a dia com várias atividades. Uma conquista muito importante para a educação e a comunicação das pessoas com deficiência visual foi a criação do sistema de leitura e escrita chamado de Braille. Esse sistema foi criado no ano de 1824 por Louis Braille, um francês que perdeu a visão em um acidente quando tinha apenas 3 anos de idade. Esse sistema representa por meio de pontinhos em relevo as letras do alfabeto e os números. Vocês podem ver esse sistema na página 96 do nosso livro. Nele, cada letra representa alguns pontinhos em ordens diferentes. Esses pontinhos ficam em alto relevo e sentimos ele quando passamos o dedo no papel. Vocês sabiam que existe um museu na Espanha chamado Museu do Prado, na cidade de Madrid, que tornou possível que os cegos conheçam algumas pinturas importantes da arte mundial? Com a ajuda de um equipamento tecnológico, o museu recriou as pinturas com superfícies em relevo, que os cegos podem tocar e compreender. No Brasil, existe uma biblioteca online para pessoas com deficiência visual. Para ter acesso aos livros, pode-se escolher entre ouvir o áudio, que é chamado de audiolivro, ou imprimir o livro em braille. Conheçam essa biblioteca acessando o site www.dorinateca.org.br. Vocês já vivenciaram alguma situação com uma pessoa com deficiência visual ou teve contato com algum texto escrito em braille? Vocês já pararam para pensar nas dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia? Nesse capítulo, nós podemos observar um pouco da realidade de pessoas com deficiência visual. Mas, às vezes, é bem difícil conseguir entender essa realidade. Se colocar no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo, compreender as limitações e as dificuldades de alguém. Que tal exercitar a empatia vivenciando essa realidade por meio do contato com o texto em braille? Para isso, siga as instruções da seção Mais Atitude nas páginas 98 e 99. Quando finalizarem essa atividade, façam a leitura das páginas 100 e 101 do nosso livro. Vocês sabiam que a ciência e a tecnologia têm desenvolvido alguns recursos e equipamentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual? Elas proporcionam mais acessibilidade a elas. Por exemplo, a determinação de implantação de calçadas que possuam faixas em alto relevo, cães-guias treinados para viver com pessoas portadoras de deficiência visual,
criação de aplicativos e programas para celulares, tablets e computadores que ajudam a vida das pessoas portadoras de deficiência visual, etc. Vocês podem saber mais sobre isso nas páginas que indiquei anteriormente. Quando finalizarem a leitura, conversem com adultos sobre cães-guias e respondam às questões 1 e 2 da página 102. Em seguida, vamos para a seção Construindo Juntos, ainda na página 102. Nós descobrimos que existe um recurso que facilita o deslocamento de pessoas com deficiência visual, que são as calçadas com faixas em alto relevo. Pesquisa Ensina na cidade de Nova Cruz oferece esse recurso e respondam às questões 1 e 2 da mesma página. Agora vamos falar sobre recursos tecnológicos para deficiências relacionadas ao tato, ou seja, a capacidade de perceber objetos, texturas e temperaturas através da pele. Quando uma pessoa nasce sem um membro ou perde por algum motivo, o sentido do tato é prejudicado, já que as extremidades do corpo são áreas mais sensíveis, por isso são muito importantes para esse sentido. Nesses casos, o que se pode fazer é fabricar um modelo de braço, mão, pé ou perna. Mas esse membro artificial não tem tato, embora possa ser confortável e executar movimentos. Alguns modelos de membros artificiais são bem parecidos com os naturais. Apesar do tato ser um sentido muito difícil de ser reproduzido, cientistas de várias partes do mundo fazem pesquisas que possibilitam a criação de peles artificiais. Essas peles, feitas com um tipo especial de material, seria colocada em membros artificiais, fazendo com que a pessoa sinta se algo a tocou, se algo está quente ou frio, se é úmido ou seco. Nos Estados Unidos está sendo feita uma pesquisa que já produz um tipo de pele artificial, transparente e flexível, que percebe algumas sensações do tato. Vocês podem ver mais sobre isso nas páginas 103 e 104. Agora, observem a imagem presente na seção Agora é com você. Essa imagem representa uma modelo brasileira que apresenta uma diferença em relação à maioria das modelos. Citem essa diferença na questão 1 e respondam também a questão 2. Não esqueçam de ler a seção para relembrar, presente na página 105, para revisar o que nós estudamos nesse capítulo. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Nos vemos na nossa próxima aula. Um beijão e até lá!